De volta com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Obrigada por aceitar a gente aí na sua casa, no seu sofá, na sua internet, não sei onde você está agora, mas está acompanhando aqui o programa onde você tem o seu espaço garantido, tá? Através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, você pode mandar sua mensagem aqui pra gente. A gente está falando sobre política, a nossa política de cada dia. O que é política para você? Escreve aqui pra gente, daqui a pouquinho vou mandar aqui o seu alô, o seu comentário, eu vou ler aqui também ao vivo, tá bom? Mas no comecinho desse bloco tem pra você Dinheirama. Fala galera do Conexão, tudo jóia? Hoje o assunto são os imóveis. Recebi uma pergunta muito interessante que tenho certeza já passou pela sua cabeça. Sou jovem, quero comprar o meu AP, o que eu tenho que fazer? E aí eu vou falar 3 coisas importantes que você deve levar em consideração antes de tomar essa decisão. A primeira delas na minha função é calma, porque você tem que tomar essa decisão com cuidado. Será que é a hora e o momento de você comprar um AP? Se você é jovem, muito novo, talvez não seja. E eu defendo isso com uma certa veemência porque a gente tem etapas na vida que a gente não pode queimar. E uma delas é essa juventude, em que você tem que fazer muitas outras coisas especiais para garantir experiências de vida, amadurecimento, maturidade. E muitas vezes comprar um imóvel pode fazer você pular algumas etapas nesse processo. Então, olha com carinho, pense com clareza sobre o que você realmente precisa em termos de imóvel. Pense numa outra coisa interessante. Se você está morando com seus pais ainda, como acontece com a maioria dos jovens, está estudando ou recém-formado, mas ainda tem essa possibilidade, aproveita para poupar e investir o seu dinheiro. Usa o tempo que você tem para você criar uma reserva maior. E aí ali na frente você vai poder escolher com mais facilidade e comprar com mais inteligência o imóvel. O segundo passo, se você se decidiu pela compra do imóvel, é saber qual imóvel você vai comprar. Tem muitos tipos de imóveis que você pode comprar e com valores diferentes dependendo da localização. Então, se você tem clareza que você quer comprar um apartamento e você vai procurar esse apartamento, você tem que tomar cuidado com essa decisão para encontrar aquele que seja apropriado para o seu perfil. É solteiro? Não tem necessidade de, por exemplo, morar ali naquele momento, quer fazer um investimento? Então você tem que preferir um imóvel pequeno, numa região interessante que você possa alugar e gerar renda. Quer dizer, você tem família, já começou o seu casamento, é jovem e quer passar para um lugar, sair da casa dos pais que emprestaram um quarto para você, então você vai comprar uma casa, mas uma casa pequena, um apartamento pequeno, porque você está começando a sua vida. Não precisa ser necessariamente na região mais nobre. Então, essas reflexões são subjetivas e pessoais, mas é importante na hora de você pesquisar. E você tem que pesquisar muito bem, porque hoje a variedade é muito grande e os preços também. Então, tome cuidado com isso. Por fim, o terceiro passo importante é olhar com atenção para o tamanho da parcela na hora que você for comprar o seu imóvel. Hoje é muito difícil ter dinheiro, a gente que é jovem, para comprar à vista, porque a gente sabe que os imóveis subiram de preço bastante nos últimos anos. Depois de muito tempo sem variação, agora os imóveis estão muito mais caros do que no passado. Então é difícil comprar à vista um imóvel hoje em dia, principalmente para os jovens. Então, se você vai financiar, toma um cuidado importante. A parcela não pode sufocar a sua qualidade de vida. Você não pode pagar uma parcela enorme para ter um apartamento ou uma casa e não ter dinheiro para curtir a família, para curtir os amigos. Então, se você é jovem solteiro, por exemplo, você vai comprar um imóvel e vai comprometer grande parte da sua renda, do seu salário com aquele imóvel. E aí você vai ter que diminuir drasticamente a sua vida com os seus amigos, a sua vida social, porque você está comprando um imóvel. Você pode pensar, poxa, mas faz sentido, porque eu estou construindo patrimônio. E aí eu digo para você, não faz sentido, porque você pode acumular o dinheiro que você usará para comprar um imóvel na hora certa e curtir também essa fase da sua vida que é muito importante. Não atropele as coisas. Se você é um casal recém-casado, mesma coisa. Você vai querer morar num teto para chamar de seu, mas ele pode ser alugado. E aí, o valor, a diferença entre o aluguel que você vai pagar para aquela parcela enorme que você tinha em mente, você investe. E aí, daqui a pouco, você vai ter dinheiro para comprar o imóvel que você quiser, pagando uma parcela muito menor e menos juros também. Então, acesse www.dinheirama.com para ter mais conteúdo sobre imóveis e outras coisas e também para falar comigo, mandar sua dúvida, sua sugestão. A gente se vê no próximo programa aqui no Conexão. Tchau, tchau. Dinheirama você pode assistir quantas vezes você quiser no nosso canal no YouTube, NT Conexão, ou lá no nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tá bom? Voltando aqui pro estúdio, voltando para falar aqui com o Bruno. A gente tem que falar dela, né, Bruno? A tal da
crise, que é um nominho que impregnou e nos dá um arrepio, né? Tem gente que se desespera, tem gente que culpa a crise a todo tempo, tem gente que fala que não tem mais oportunidades por causa da crise, mas dá uma contextualizada pra gente sobre a crise, né? O que tem de diferente dessa crise nossa agora, que aliás é a minha primeira crise, possivelmente também a sua, porque a gente é da mesma idade, das outras que a gente passou, por exemplo, na década de 90? Olha, essa crise, ela talvez devesse ter sido sentida um pouco antes, né? O Brasil teve uma grande crise mundial, em 2008, que o Brasil sentiu muito pouco. Sim. Chegou aqui, ficou famoso como uma marolinha, né? Foi uma marolinha mesmo, quase não teve crise. Não impactou tanto. Não dá para falar que aquela crise mundial foi tão crise assim aqui no Brasil. Então, essa crise de agora, ela é talvez realmente a primeira grande crise pela qual a gente passa no Brasil em uns 25 anos, pelo menos. Talvez a crise anterior tenha sido no impeachment do Collor, porque depois disso passou a ter uma evolução grande em como as coisas são feitas politicamente e economicamente no Brasil. E uma coisa está muito ligada à outra, economia e política, nesse caso. Antes disso, movimento das diretas já, para terminar com uma outra crise, antes disso, os conflitos decorrentes da ditadura militar. A nossa geração realmente talvez esteja passando pela primeira grande crise econômica e política. Mais política até do que econômica, sim, apesar da gente sentir muito mais na economia do que na política, é uma crise muito mais política do que econômica. Mas é uma crise que o diferente dela é o contexto. Talvez antes, as crises não tenham sido tão fortemente ligadas à população. Se você pensa, muitas delas foram contra a população. Por exemplo, na ditadura. Eram muitas coisas impostas, né? Os jovens daquela época sofriam muito por coisas que eram impostas a eles e talvez isso fosse uma grande crise. Só quem viveu naquele período sabe dizer exatamente o tamanho disso tudo, mas os relatos que a gente tem são terríveis. Depois, até conquistar o direito às eleições diretas, também tem um movimento muito grande. E o que tem de contexto naquela época? Que a informação era pouca. Sim. A acessibilidade à informação exatamente. era ruim, Muita parte daquele movimento, a grande maioria da população às vezes nem ficava sabendo direito. Depois disso, no impeachment, quando o povo talvez derrube o primeiro presidente diretamente, mas é também muito diferente do que acontece agora, que são manobras políticas. E esse governo atual, que passa por uma crise, que está sofrendo o processo de impeachment nesse momento, é um governo muito ligado à população, porque já é um governo que está consolidado há muitos anos, mais de uma década. Sim. E aí, depois de tanto tempo, depois desse mesmo governo passar por outros escândalos de corrupção, esse vem de uma forma maior, vem logo depois de uma eleição, logo depois do povo reeleger a representante maior, que é a presidente da República. Então, talvez essa seja a diferença. Sim. É o que eu entendo, assim, pelo menos de diferente, mas talvez tenha muito mais coisa. Legal, Bruno. Legal, porque a gente precisa dar uma pensada mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, essa é a crise tal do momento. Tem gente até que acredita que está diminuindo os efeitos das crises aqui no Brasil, até por conta do amadurecimento social e tudo mais. Hoje, por exemplo, a gente fala mais sobre política, né? A gente está vendo isso até nas manifestações de 2012 para cá, o quanto o pessoal está falando sobre política. Se entende já é outra coisa, mas pelo menos está falando, fomentando mais discussões, né? Hoje em dia as estruturas do Brasil já são bem melhores do que eram há 20 anos, há 30 anos, né? Então, evidentemente, nesse contexto, a gente sente menos a crise. Realmente, ela chega de uma forma menor. Então, talvez numa crise de hiperinflação, você tinha aumento de preço na casa de mais de 100%, 1000%, dependendo do período que você pega. Hoje a gente tem uma inflação anual de 10%, exato, quando é muito ruim. É forte. Agora, é bem menor do que em outros tempos, porque, evidentemente, a gente amadureceu nesse período
o país evoluiu bastante. Muito bem. Quero conversar agora com o Michel. O Michel está em Maringá, no Paraná. Ele é assessor político, pode falar um pouquinho também sobre a política institucional, para a gente saber um pouco mais da política institucional, né? Não essa do dia a dia, no caso, essa comportamental do cidadão, na sua esfera ali, né, no seu cotidiano. E o Michel, eu queria perguntar para ele o lance da crise aí no governo, né, Michel? Você que está diretamente ligado aos vereadores e tudo mais, e queria saber de você também, você da minha geração, da geração do Bruno também, sua primeira crise, como é que você está sentindo isso aí, Michel? A gente percebe que a crise, ela afeta as pessoas, no discurso das pessoas dizendo assim, olha, a crise me atingiu, realmente quando as pessoas perdem o seu poder de compra, o seu poder de consumo. Então, enquanto a crise ela ainda está nas esferas institucionais, quando o governo está em crise, os investimentos do governo, a negociação com o comércio exterior, ela está em crise, a população ainda não se sente tão incomodada. Ela ouve falar de crise sem sentir a crise. Mas quando o poder de compra é afetado, quando no mercado a compra pesa, quando fica tudo mais caro, aí as pessoas percebem realmente que a crise chegou. Esse é um estágio da crise. Então, nós tivemos na década de 2000 ventos favoráveis aqui no Brasil. As pessoas elas tiveram bastante acesso à compra. E isso era até um discurso utilizado de forma nacional, né, pelo governo para se dizer que as pessoas tinham mais oportunidade agora, mas era tudo envolvendo a compra. E hoje em dia, nessa crise, se nós formos comparar com décadas anteriores, nós temos um percentual da população que foi atingida pela crise que tem uma formação acadêmica num número muito maior do que anteriormente. Então, essa mudança do país, ela vai atingindo as pessoas de forma diferente. Por isso que uma crise nunca é igual a outra, mas é sim preocupante. Na esfera da instituição, Bianca, ainda, nós percebemos que existe uma delicadeza por parte dos políticos, né? Como foi dito no começo do programa também, nós teremos eleições municipais daqui a 12 semanas praticamente, há pouco tempo, para que essas eleições aconteçam. E esses políticos, de uma maneira ou de outra, longe ou perto, eles estão ligados com o que acontece no governo federal, através do seu partido, de familiaridade e assim por diante. Então, existe um cuidado no discurso, porque ninguém quer ser responsabilizado pela falta de dinheiro, pela falta do poder de compra das famílias. Existe esse cuidado agora, nessa época. Muito bem, muito legal aqui, a galera está participando, ó, o Matheus da Silva. Daqui a pouquinho a gente volta com você, tá, Michel? O Matheus da Silva, ele está dizendo aqui, olá, Bianca, a conexão está muito legal, manda um abraço para mim. Eu não gosto muito de discutir política, porque eu, na verdade, não entendo muitas coisas. Aí ele diz aqui, Bruno, o que são pedaladas fiscais? Vocês podem responder para mim? Olha, essa é uma pergunta que realmente a galera ficou assim, o que são as tais... Fizeram até memes, né, da presidente afastada e tudo mais, das pedaladas. Você consegue explicar para a gente, assim, bem superficialmente, bem resumidamente, o que são pedaladas fiscais, Bruno? Olha, é uma explicação bem difícil se a gente for explicar exatamente o que é. Mas se trata de uma manobra que o governo fez, ou pelo menos de que é acusado de fazer, o julgamento está acontecendo agora, justamente para pegar um dinheiro e pagar depois, digamos assim, né? Então, o governo se apropriou de um dinheiro de bancos públicos para usar esse dinheiro para cobrir um rombo, né? Para cobrir um déficit, uma dívida, um dinheiro que deveria ter recebido de outra forma, que não recebeu. E a partir do momento que o governo pegou esse dinheiro fora de hora e não devolveu no período correto, e devolveu depois, maquiando essa situação toda, aí isso foi o que foi chamado de pedalada fiscal. Olha aí. Não sei se eu me fiz entender. Você está na mira da verdade aqui também, talvez. Sabe, Bruno? Não, tá ótimo, legal, bem resumido aqui. Obrigada, Matheus da Silva, pela sua participação. Alexandro também está participando aqui. A crise é igual carrapato em cachorro, que não toma banho. É parasita terrível. É o que ele coloca aqui. O Raimundo Oliveira também. Eu já desisti de votar. Jogo a toalha. O programa está muito legal, estou aprendendo bastante, mas às vezes eu não acredito na política. Ah, poxa vida, Raimundo. Tomara que o programa esteja servindo para você pensar diferente também. O Valmir Menegaso também está dizendo aqui que o programa está legal. Ele é de Ponta Grossa, no Paraná.
mandando abraço aqui para todos aqui do programa, para o Bruno também, nosso convidado lá de Maringá, o Michel, o Carlinhos Monteiro, enfim, bastante gente participando aqui através do Facebook. Obrigado pelo carinho de vocês. E tem aqui uma questão muito interessante que foi levantada pelos nossos amigos aqui através do WhatsApp. É a Denise Kramer. Se ela for da parente de alguns comentaristas políticos, ela tá bem, né? Só que ela diz assim, eu não gosto de falar de política, então provavelmente ela não é parente. Ou escuta tanto que não quer falar mais. Né? Porque sempre gera discussões e muitas vezes, olha o que ela diz, muitas vezes desentendimentos. As pessoas não entendem que todos têm uma maneira diferente de pensar e ver as coisas. E muitas vezes, principalmente, quem mora em cidade pequena como eu, a gente não pode se posicionar ao lado de algum partido, ou alguma pessoa, enfim. Existe muita perseguição. Isso foi um problemaço aqui pra gente, né? A gente entrou não em debates, mas em embates, né? Embates, assim, conflitos gigantescos, amizades foram desfeitas, casamentos aí por um fio, por conta de política. É brincadeira isso, né? Isso aconteceu, imagina, isso aconteceu por causa de uma eleição nacional, né? Nem estava tão próxima das pessoas. Em eleição municipal, isso é muito mais pesado, como disse Denise? A Denise. A Denise. Então, assim, em eleição municipal, realmente, tem um envolvimento maior da população, todo mundo conhece o prefeito, principalmente em cidade pequena, né? Todo mundo tem acesso ao prefeito ou a um vereador, e aí essa discussão fica ainda mais quente. Muitas vezes as eleições são extremamente apertadas, às vezes por dezenas, centenas de votos e não por milhares, milhões, como é em nível estadual, federal. Mas, realmente, nas últimas eleições, isso ficou muito claro. E eu acho que isso é um pouco culpa da mídia, o fato de ter tanto embate assim, porque se deu muita audiência a um fato de que tem uma polarização, né? Uma divisão entre direita e esquerda, entre o Aécio e a Dilma, entre o PSDB e o PT, entre Coxinha e Petralha. Se deu muita audiência, muito espaço para isso. E se deixou um pouco de falar de proposta, realmente. Então, eu acho que faltou um pouco isso. E esse tipo de discurso é ruim para o povo, porque você passa a ter menos informação, mais briga, e aí eu concordo com a Denise, até desestimula uma conversa política. Você podia debater uma ideia, mas as pessoas, a partir do momento que elas defendem uma ideia de esquerda, por exemplo, elas acham que elas têm que defender todas as ideias de esquerda, ou uma ideia de direita, e por aí vai. E não é assim, a gente tem que debater, acho que ponto a ponto. A gente tem que... E o Brasil nem é tão segmentado. Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, aí são 2 partidos. Sim. É uma coisa ou outra, é democrata e republicano. Definido, né? Ponto, acabou. Não tem um terceiro partido ali que faça frente. Aqui no Brasil a gente ainda tem um pouquinho mais. Tá certo. A gente está falando sobre política, né? Que é algo que, como a Denise colocou aqui, ela não gosta de falar. Como a Denise, tem várias pessoas que não gostam de falar, mas realmente é um assunto muito importante, muito sério, porque tem a ver com o seu dia a dia. Política tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver com o nosso contexto. E a gente pode fazer valer a política nossa de cada dia. O Conexão está tentando te mostrar que política é muito além de partidos ou governos. Política tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tá bom? A gente volta já, 2 minutinhos. Tem o terceiro bloco aqui do Conexão Jovem, lugar onde você tem voz e tem vez. Oi, meu nome é Júlia, eu quero mandar um abraço para minha amiga Elisa e não esqueça de curtir a nossa página @PG Conexão.